Pessoal, então boa noite, né, a vocês. Vamos iniciar essa palestra, né, sobre a gestão de carreira em meio a esse contexto nosso aí da pandemia. Uma pergunta que eu já inicio é se nós ainda precisamos de pessoas, né, ou apenas de máquinas. O que vai lidar, o que vai trazer ganhos futuros, né? Pessoas com grandes habilidades ou máquinas que aprendem grandes habilidades, né, de grandes pessoas. A nossa agenda ela vai estar ligada a esses pontos. Nós vamos falar um pouco sobre a história das carreiras, né, e a gestão delas. Falar sobre a questão da marca pessoal, como é que nós devemos nos posicionar como profissionais. Também compreender um pouco mais sobre o compartilhar conhecimento, né, quando nós falamos da palestra. Falar um pouco sobre o currículo, né, projetos, portfólio, como é que nós vamos, né, alguém pode nos conhecer, né, a partir de conhecendo também a nossa marca pessoal, e oportunidades e negócios que nós podemos progredir em relação não tão somente a esse momento da pandemia, mas, né, a nossa carreira de forma geral. Então também precisamos falar de skills de alta performance para que nós possamos cada vez mais aí melhorar o nosso conhecimento, tanto técnico, tanto gerencial, tanto de conhecimento de negócios, dentre outros. Quando nós enxergamos estes 3 pontos, para nós entendermos os problemas iniciais da nossa carreira, né, da nossa vida profissional, essa capacidade técnica de fato vender um serviço, né, vender um trabalho, vender um projeto ou ainda gerenciar, né, uma empresa. Então, o quão nós temos uma dificuldade inicial de entrar no mercado e de principalmente compreender a nossa vocação. Então, por mais que tenhamos um contexto, né, um nicho específico, eu gosto de tecnologia, mas você gosta o que de tecnologia? Eu quero fazer medicina, mas você gosta depois do quê? Eu quero cardiologia, eu quero trabalhar com dermatologia, oftalmologia. Então, dentro da tecnologia, nós temos uma amplitude estrondosa, né, de áreas que podem ser trabalhadas. Então, dentro desse contexto, primeiramente, a dificuldade que se tem de entrar no mercado de trabalho e depois ainda de compreender se realmente nós estamos no local certo, se nós estamos no ambiente correto. Quando também percebemos o quão é difícil gerenciar essa nossa carreira e manter um progresso contínuo. É onde nós vamos conhecer pessoas que permanecem estagnadas. Então, praticamente nos últimos 4 anos, quando você perguntar para alguém, ou até para você mesmo, o que você aprendeu de novo nos últimos 4 anos? É claro que você vai poder recordar talvez uma coisa ou outra, mas 4 anos é um tempo muito grande. De fato, se tivesse uma linha sucessória, deveria haver uma progressão, uma progressão contínua. Então, o que se espera, né, de qualquer pessoa é que ano após ano, ou ainda melhor, dia após dia, ela adquira um conhecimento técnico maior, conhecimento gerencial maior, dentre outros. Então, gerenciar a carreira e manter um progresso contínuo também é uma dificuldade grande atual. E terceiro, como que você entrou no mercado, descobriu sua vocação, está gerenciando sua carreira, está mantendo esse progresso, como é que você vai se transformar em uma referência? Como é que o mercado vai te conhecer? Como é que ele vai saber das suas capacidades, da sua técnica? Como é que ele vai, de fato, confiar em te dar um certo trabalho, né, um certo projeto? Daí nós entramos no papel da... Deixa eu... Opa! Entramos aqui, é claro que ele estava pulando. Entramos aqui nos objetivos, né? Percebi que estava indo um pouco além do inicial. Então, precisamos ser objetivos aí de forma pontual. Precisamos de objetivos claros. O que eu quero ser? Nós estamos formando
em um contexto, eu quero ser um engenheiro de software. Só que eu não quero ser só um engenheiro de software. Eu tenho que conhecer outras áreas, nem que seja de forma geral. Por quê? Porque às vezes eu vou ter aplicações de engenharia de software em diversas áreas. Eu vou precisar fazer um software em uma arquitetura distribuída. Eu vou precisar fazer um software que vai comunicar com outro software. Né? Quando a gente fala do contexto de arquitetura de integração de sistemas. Eu quero ser um professor, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um criador de novas ideias. Então, eu tenho que ter um objetivo claro. É claro que quando se iniciou, né, uns estudos específicos, eu quero estudar, eu quero trabalhar para ser um bom desenvolvedor. É claro, uma boa capacidade técnica inicial é totalmente necessária para a engenharia de software. Mas também nós devemos conhecer uma amplitude de sistemas. Perceber, uma modelagem de banco de dados é assim, uma modelagem de sistemas é dessa forma. E como eu implemento isso nos sistemas no mundo real, eu tenho que ter um objetivo claro. É claro, de forma específica em um contexto, mas é claro também de forma vida também. Saber onde você quer chegar, os seus objetivos, né, pessoais. Deve ser muito claro para você. Também, quando se tem um objetivo claro e percebemos, já percebeu o problema, né? Os 3 problemas iniciais, descobrir qual é a vocação, mercado, gerenciar a carreira, ter um progresso contínuo, se tornar referência, é interessante nós compreendermos como que foi a gestão de carreira de forma histórica. Tem os profissionais que são chamados os profissionais oriundos do Baby Boomers. Esses Baby Boomers, nascidos aí na década de 40, né, entre 40 e 60, são profissionais que valorizavam muito a carreira e também o compromisso com uma empresa. Então, com uma empresa apenas. Então, essa geração dos Baby Boomers é até um termo utilizado, né, porque foi dentro da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esses profissionais eram profissionais que buscavam uma segurança na carreira. Né, se havia passado uma linha tênue, né, mundial, e de fato as pessoas, né, os profissionais, valorizaram sua carreira quando entravam dentro de uma empresa e assim permaneciam durante diversos anos. Posterior a essa geração, a chamada geração X, de uma certa forma procurou, né, prosseguir o que a geração antiga tinha ensinado e manteve a questão de buscar um trabalho, uma estabilidade financeira, eram profissionais altamente experientes e também muitíssimo dedicados, né? Todos eles ligados ao contexto aí de uma empresa. Então a carreira deles estavam ligadas ao gestor ou à gestão de RH. É claro que nem podemos falar propriamente disso, do RH nessa época, mas estava ligado à carreira plenamente, intrinsecamente à empresa. Então, se o chefe imediato dele promove, então ele vai ascender. Caso não, ele vai permanecer estagnado na sua carreira, ali com a sua estabilidade, com o seu trabalho, valorizando onde ele está, e assim estava tudo bem. Quando entramos na geração Y, de 80 até 2000, nós temos mudanças de fato grandiosas. Trabalhamos aí no contexto da evolução tecnológica, né? Nascidos 80 a 2000, quem, é claro, um pouco mais à frente, né? 94, 95, né? Chegando mais à frente, foram crianças que já começaram a experienciar alguma coisa, né? O início da internet no Brasil, internet de escada. Então começou a se crescer com uma evolução tecnológica. E é claro que, passando pós-Guerra Mundial, ou seja, saímos ali da década de 40, né, já estamos aí há 40 anos, 80 e até 2000, o mundo totalmente se reergueu. Então houve uma prosperidade, né, de forma geral, é claro, né, há problemas pontuais nos países, com certeza. Então, com certeza, essa geração viu essa evolução tecnológica, percebeu essa certa prosperidade, teve esse ganho, vamos colocar assim, de autoestima. Aí nós iniciamos muito mais o contexto, passou esse pós-guerra. É quando nós podemos analisar
até os dias de hoje, né? Passar dessa pós-pandemia, então voltar essa autoestima em querer estudar, em querer buscar uma vaga, em querer fazer tal coisa. Então é normal, por isso que há esses estudos, né, entre as gerações. E ainda na geração Y, comprometido com seus valores. Então, normalmente um profissional, né, dessa geração, a não ser que a empresa esteja de fato alinhada ao que ele pensa, né, como ética profissional, ele não trabalha naquele local. Então, altamente comprometido, né, com seus valores. E essa geração AZ, aí já é uma nomenclatura que eu estou utilizando, né, não é uma nomenclatura da literatura, mas para demonstrar que essa geração AZ, que é do anos 2000 até os dias atuais, é a geração da informação. Somos nós. Uma geração que tem um boom de informações, que tem smartphone, que tem computador, que tem internet, que tem TV, que tem mídias, que tem links patrocinados, que tem empresas grandes nos ouvindo, né? Que tem diversas fontes de informação. Mas, de fato, a nossa geração, né, a geração que vem desse anos 2000, ela percebeu que a carreira não deveria ser uma carreira da empresa, mas a carreira é uma carreira individual. Então, eu que faço a gestão da minha carreira, é eu que desejo trabalhar nessa empresa. É claro, ela tem que abrir as portas, né, de trabalho para aquele local, com certeza, mas eu que desejo trabalhar naquele local. Eu estou gerenciando a minha própria carreira. E quando eu perceber que aquele local não está me gerando os devidos desafios para que eu aprenda mais, para que eu tenha mais conhecimento, ou os devidos ganhos, né, rendimentos financeiros que eu desejo, então eu demito aquela empresa. Eu vou gerenciar a minha própria carreira. Então é o que acontece no contexto da tecnologia. Há uma gestão da carreira individual. Portanto, normalmente não é o contexto de um RH, de uma pessoa que passa 10 anos numa empresa e ela vai ser formada naquela empresa. Normalmente nós que temos que buscar essa formação, porque somos nós que vamos gerenciar a nossa carreira. Somos nós que temos que aumentar os skills para que nós possamos aumentar o nível da nossa vaga, para que nós possamos ter mais rendimentos financeiros. Nós somos a geração que vimos aí diversas startups. Uma geração que percebeu que essa informação tem grande valor. Então, a geração aqui, anos 2000 para cá, faz a gestão da própria carreira, não mais dependente de uma empresa, e é uma geração cheia de ideias, muitas ideias. Por isso veio o contexto das startups, que praticamente é o que nós conhecemos no nosso contexto hoje, seja um app de transporte, seja um app de entrega, seja um app para consumir algum tipo de serviço. Tudo isso veio depois da geração Y, veio todo este contexto. Portanto, temos que nós mesmos somos aí os gestores da nossa carreira. Portanto, isso vai implicar em mais coisas, como nós somos os gestores da nossa carreira. Nós temos como gestão da nossa carreira, onde nós passamos, né, que é a universidade, nós temos de certa forma, um papel importante, né? Um papel da universidade importante na nossa formação. É onde nós podemos aí abranger o contexto científico. E posteriormente, normalmente, nós buscamos o modo prático, o modo profissional. Qual que é o comum da universidade? Te dar embasamentos teóricos. E isso não é ruim. E isso é bom. Nós não podemos ser somente práticos. Apesar de que, em um momento ou outro, é necessário mais técnica, é necessário mais conhecimento de software, mais conhecimento de frameworks, mais conhecimento de um front-end ou de um back-end, com certeza. Mas sempre nós sentiremos falta de um embasamento científico, de um embasamento teórico. Nós sempre ficaremos à mercê de tecnologias se nós não tivermos aí, de fato, embasamento. Então, o papel da universidade continua grandioso. Apesar de nós ouvirmos sempre, né, eu preciso de um diploma para conseguir uma vaga no mercado? Com certeza não.
Normalmente, as vagas de tecnologia querem quem saiba desenvolver, quem saiba analisar, quem saiba, de fato, trabalhar a técnica, né, o ser profissional. Mas o embasamento científico, a base teórica, ela é que te dá o sustento para que possa aprofundar mais. E não depender de frameworks, não depender de linguagem. É quando se observa que se eu conheço os algoritmos, se eu conheço o fluxo de um software, eu posso colocar qualquer linguagem nele, tanto de back-end, tanto de front-end. Então, o outro passo, quando nós estamos dentro da universidade, é o passo do ganho da experiência com a vivência profissional, que normalmente é o famoso programa de estágio. É quando você vai estagiar, você vai experienciar, né? Você vai, como se tem os estágios, né, de vida, mais novo, jovem, adolescente, adulto, mais velho. Então você vai passar por um estágio. Então você vai experienciar tecnologias. O que faz diferença quando nós falamos de estágio e quando nós falamos de experiência? É a convivência com profissionais do contexto. Isso é impagável. É impagável, por exemplo, você ter uma mentoria com Bill Gates. Não existe dinheiro no mundo que paga uma mentoria com Bill Gates. Uma vivência profissional de quem colocou produtos no mercado, de quem iniciou no contexto da tecnologia, de quem até hoje tem inovação, tem novos produtos, tem diversos profissionais ligados, né, àquele contexto. Então é impagável a experiência profissional. Você poder conviver com aquele que está no mercado, conviver com aquele que desenvolve de fato, aquele que de fato, vamos colocar, pegou o conhecimento científico e aplicou de modo prático no mercado. Portanto, o papel da universidade e dos profissionais são papéis importantíssimos dentro da nossa carreira. Muitas vezes, aí eu afirmo de forma particular e pessoal, muitas vezes o seu desenvolvimento pessoal estará muito ligado à vivência com o profissional. É ele que vai te dar muitas vezes passos para você ir mais longe e passos para você ir mais rápido. Então, é muito importante que se ouça os conselhos de quem já está no mercado, para que você possa gerenciar melhor a sua carreira. Assim, também, uma pergunta, né, que nós vamos fazer dentro da nossa carreira é: quando que eu vou mudar de carreira? Insatisfação pessoal. Normalmente, esse é o maior contexto. Eu não quero trabalhar mais com isso, eu quero mudar de área. Não, eu quero buscar novos desafios. Apesar de ser comum esse buscar novos desafios, mas ele sempre vai estar atrelado a ganhos financeiros. Não tem por que ter novos desafios, de fato, se não vai ter um ganho financeiro. Por que eu quero um novo desafio? Eu não vou ter um ganho financeiro. É claro que, a priori, um novo desafio pode ter um conhecimento maior, mas, normalmente, na gestão de carreira, o novo desafio vai estar atrelado, de uma certa forma, a ter ganhos financeiros. Mas, é claro, só para salientar, ter novos desafios sempre será importante para o desenvolvimento da carreira. Temos que experienciar diversas partes da tecnologia, diversas partes do software, para que nós possamos ter essa skill de um pleno, né, de um sênior, de compreender de uma forma bem ampla. Eu sei software. O que você precisa? Você precisa embarcar o software numa plaquinha? Você precisa colocar esse software na web? Você precisa colocar esse software num desktop? Você precisa de uma API? O que você precisa de software? Então, uma visão ampla. Então, quando mudar de carreira? Insatisfação pessoal, buscar novos desafios, novos ganhos financeiros e, de fato, realizar sonhos. Sempre querer ser grande é realizar um sonho. Isso é inerente a qualquer alma humana. Eu quero, né, uma coisa maior, eu quero realizar um sonho, eu quero ser mais do que eu sou atualmente, profissionalmente falando. Eu quero fazer muito mais do que eu faço. Garanto que cada um que estuda e busca desenvolver um software, no final está pensando, né? Quer dizer, no seu desenvolvimento, ele está pensando que, ao final, eu desenvolverei um software e eu dominarei o desenvolvimento de um software. Assim, ainda mais profundo ainda, eu digo que a nossa carreira, a nossa vida, está intimamente também ligada
aos livros. Sem leitura, nada feito. Ler é algo importantíssimo. É algo que normalmente os tecnologistas, vou usar essa expressão, não compreendem o quão é necessário nós termos amplitudes literárias. O quão é interessante você ler O Monge Executivo. Estou dando um certo exemplo. Só para compreender a digestão de pessoas, de carreira. Compreender um livro técnico da nossa área, Algoritmo Mestre, que é um livro no contexto da inteligência artificial, que é um livro que foi citado tem 2 anos, né, em um evento grandioso da NVIDIA. Startup Enxuta, para entender como é que está sendo a progressão hoje dos negócios e das empresas. Luiz, o Pequeno Príncipe para quê? O Pequeno Príncipe para compreender melhor as relações humanas. E ler poemas, poesias, dentre outros. A leitura é importante. Garanto que se você ler qualquer um desses livros citados, você já mudará o seu pensamento a diversas coisas. Quem parou de ler, parou de progredir. Sem leitura, nada feito. A carreira, a vida está ligada a livros também. Nós precisamos ter essa vida ativa, essa vida intelectual ativa. Vai ajudar a encontrar nichos de negócio, vai ajudar a nós sistematizarmos diversos conhecimentos gerais da sociedade, da ciência, da educação, do meio ambiente, da engenharia e também compreender dos negócios como Startup Enxuta e compreender das relações humanas, recordando do Pequeno Príncipe. Então, gerir a sua carreira, progredir intelectualmente, abrir novos horizontes, é ter uma leitura ativa, é necessário ler e ler muito. Gerenciando ainda melhor a nossa carreira, e estamos aí a cada vez mais, a cada slide, aprendendo e a cada slide novos insights em relação à carreira, estudos, preparação e novas buscas. E essa busca da marca pessoal, já que nós vamos gerir a nossa própria carreira, então ela é muito necessária. Não há motivo nenhum, vamos colocar assim, de esquecermos da nossa marca pessoal. Quem que é você? Quem é você? Então, se alguém chegasse para você, quem é você? Ah, eu sou tal pessoa. Eu faço isso. Eu desenvolvo isso. Qual que é a sua marca pessoal? Quais são os seus projetos? O que você fez? O que você está deixando de legado, né, para as próximas gerações? Isso é muito importante. Marca pessoal. Ah, quando eu falar no nome de tal pessoa, o que eu lembro? Ah, eu lembro quando eu ouço falar do Steve Jobs, eu recordo de uma grande empresa, eu recordo de inovação, eu recordo de competitividade, eu recordo de diversos conceitos aí dentro do âmbito empresarial, de aplicações, de soluções inovadoras na sociedade. Então, eu tenho que ter uma marca pessoal. E para isso, é claro, nós temos que ter essa presença. Então, o desenvolvimento de capacidades analíticas. O que é essa capacidade analítica? Eu saber olhar para um problema, olhar para aquele algoritmo, olhar para aquele certo nicho e falar, olha, a solução é essa. Nós podemos fazer um software, ou nós podemos usar uma tecnologia de realidade virtual. Não, nós vamos usar um software para realidade aumentada. Não, nesse caso é um caso de inteligência artificial, nós vamos usar redes neurais. Não, melhor ainda, esse caso aqui nós vamos dar um sistema embarcado para coletar esses dados. Ah, não, nós vamos usar esse serviço na nuvem. Então nós temos que criar cada vez mais essa capacidade analítica de ver problemas, tecnologias e enxergar soluções. E ainda capacidades gerenciais. Ou seja, muitas vezes, nós que vamos gerenciar nossa própria carreira, eu tenho que gerenciar o projeto. Ou seja, normalmente pode ser um só desenvolvedor, pode ser 2, pode ser 3, mas às vezes você vai ser o gestor daquele projeto. Então é necessário também desenvolver características gerenciais, onde você tem que pensar em 2 coisas. Gerenciar de forma técnica e gerenciar de forma humana. Né? A gestão do fator humano, a gestão de pessoas.
como compreender as características, né, as habilidades de cada pessoa. Então é importante isso para nós também, capacidades analíticas e gerenciais. Dentro da nossa marca pessoal, é quando se compreende a capacidade de liderança, né, dentro de um grupo. Né? Então é interessante e muito importante para o mercado. Né? Também, para gerenciar a nossa marca pessoal, as pessoas nos veem muito hoje pelas redes sociais, pelo LinkedIn, altamente profissional, pelo Instagram, pelo YouTube. Elas nos veem pelas redes sociais. Muitas vezes nós mesmos, né, conhecemos diversas outras pessoas ou temos a impressão daquelas pessoas por meio das redes sociais. Então, nós temos de ter uma imagem pessoal, uma marca pessoal. É quando você entra no Facebook, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube de alguém e vê a foto e você fala, nossa, essa é a foto de tal pessoa. Você vê o vídeo, esse vídeo é de tal pessoa. A marca pessoal. Então, tome muito cuidado com o que você passa de imagem nas redes sociais, com o que você posta no seu status, né, com o que você passa de imagem para os seus próprios colegas. Então, até dentro, né, de uma faculdade, dentro de um ambiente de trabalho, sempre você tem que ter a sua marca pessoal. Então, os seus colegas devem te conhecer como um bom profissional. Pois esses colegas, posteriormente, muitos deles, garanto a vocês, vão ser o que vão indicar vocês para grandes vagas. Vão ser o que vai colocar vocês para conectar cada um para conversar com grandes pessoas, para grandes projetos, para poder entrar numa linha, vamos colocar assim, de uma certa forma, muitas vezes escondida. Você não sabe como é que você vai chegar, né, a ter grandes projetos, como é que você vai chegar aí a conversar com grandes empresários, ou vai conseguir vender, né, o seu serviço, seu projeto, seu produto. O networking é algo importantíssimo, tanto de forma física, ou seja, a relação entre os colegas, tanto na internet. Então se conecte, né, na sua rede do LinkedIn, adicione pessoas do contexto. Entre, né, mande mensagem, você consegue conversar com um líder técnico de diversas empresas. Então mande mensagem, olha, eu estou buscando novos skills para desenvolvimento, tem como você me indicar um livro, um vídeo, um artigo, tem como você me falar se eu posso visitar um dia a sua empresa? Então, quando aquele líder técnico ou desenvolvedor, né, recebe uma mensagem dessa, é claro que você vai encontrar pessoas que não vão, de fato, ajudar. Mas o normal, né, até vamos colocar assim, de uma certa maioria, ele vai olhar e falar assim, olha, pode vir aqui, não tem problema algum. Então, pelo menos no contexto de tecnologia, sempre encontraremos, né, de uma certa forma, portas abertas. Mas nós precisamos ter a marca pessoal, precisamos ter técnica, precisamos ter habilidade, precisamos, de fato, ter essa capacidade analítica, gerencial. Então, organize bem as suas redes sociais. Muitas vezes também, na maioria dos processos seletivos e também nos grandes eventos de palestras, o que eles vão pedir para você? Link da sua rede social. Vai pedir link do LinkedIn, vai pedir link do Facebook, do Instagram, vai perguntar se você tem canal no YouTube. Muitas vezes vai perguntar, que eu coloquei no último ponto, se você escreve artigos técnicos, para você mandar links de artigos técnicos. Então, por exemplo, vocês aprenderam uma certa parte. Eu aprendi sobre Git. Então, o que você faz? Vai lá no Medium, que é um gerenciador de conteúdos, né, para blogs. Então, você vai lá no Medium e escreve um artigo. Olha, iniciando no mundo Git. Para você compartilhar o que você sabe com outros. Porque sempre haverá a busca pela internet. E ele vai chegar no seu nome, buscando por temáticas, buscando por artigos. Então você deve escrever artigos técnicos, independente do seu conhecimento. Não ache que você tem que ter conhecimento de 30 anos para escrever artigos técnicos. A partezinha que você aprendeu, você vai lá no Medium e escreve. Então, por exemplo, instalando o Ruby no Rails no Ubuntu 18.04. É um artigo. Então, pode ser que eu na internet estou buscando instalar o Ruby no Rails, né, a linguagem Ruby, com seu framework Rails, dentro do meu Ubuntu 18.04.
Aí eu vou encontrar o seu artigo. Tudo nós temos que compartilhar e usar para nossa marca pessoal. Então, o que já aconteceu até de forma particular, uma pessoa passa a mensagem ou envia um e-mail. Luiz Calassa, eu vi um artigo seu, você falou sobre agricultura e internet das coisas. Eu vi seu artigo. Estava lá no site do Embarcados. A gente está tendo uma semana de engenharia aqui, você poderia palestrar aqui na nossa semana? Então, isso vai elevando a nossa marca pessoal. Então, escrever artigos técnicos, ser encontrado. Escrever artigos dentro do LinkedIn, que também é permitido. Fazer postagens, né, no Instagram. Não estou colocando que são só postagens técnicas, né? É claro, você pode postar a sua vida pessoal, sem problema algum. Mas tenha sempre em mente o que você está postando. O que você quer gerar aí para o público da rede social. Então, é importante para a marca pessoal escrever artigos. É importante que você fale, né, que você palestre, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre a questão aí das palestras. É necessário bastante que você fale. E isso ajuda na marca pessoal, nas palestras. Então, você observa que há uma infinidade de possibilidades quando você compartilha conhecimento, seja escrevendo ou seja estando presencialmente com, né, um público. Então, qual que é o interessante sempre desse contexto de compartilhar conhecimento? Quanto mais se compartilha esse conhecimento, mais você vai se tornando autoridade naquele contexto. Mais você vai conhecendo novas pessoas, mais você vai conhecendo novos negócios, novas empresas, novos projetos, pessoas que vão te conectar com diversas outras partes, seja do Brasil, seja do mundo. Então é muito importante que você comece, de fato, a falar, a se expressar. Eu sei que normalmente muitos não têm, talvez, a vocação do falar em público, né? Mas nem sempre é uma vocação, vamos colocar, inerente, mas é algo que pode ser aprendido, né, que pode ser tentado. Então, fazer um vídeo, colocar no YouTube, fazer um vídeo, coloca no seu status. Recomendo bastante. Então, você está estudando, está desenvolvendo alguma coisa, faz um vídeo, posta no seu status, coloca lá, aprendendo sobre tal coisa. Então, por exemplo, aqui está tendo essa palestra, né, você poderia ter tirado um print. Exemplo, né? Você tirou um print. Não, professor, tira um print aqui, marca pessoal sua audiência, já coloca aprendendo sobre a marca pessoal. Então, nós temos que utilizar sempre aí, tá até voltando aqui os slides, né, para você tirar print, né? Então, quando mudar de carreira, né, você poderia tirar um print. Não, professor, estou tirando, vou tirar um print de uma certa coisa, faz um vídeo e posta. Queira passar uma imagem por meio das redes. São essas redes suas que vão ser analisadas pelo pessoal das palestras. Então, eles vão olhar a sua rede social e vai perceber, nossa, olha o projeto que ele postou, olha a brincadeira que ele fez com o Arduino, olha a brincadeira que ele fez com o Raspberry, olha a brincadeira que ele fez aqui, desenvolvendo um software para comunicar com tal coisa. Interessante. E ele mandou uma palestra aqui que ele está querendo falar sobre desenvolvimento de APIs de uma forma mais otimizada. Olha, eu acho que é interessante, hein? Vamos perguntar para ele o que ele está querendo falar. Aí você explana, olha, eu estou estudando sobre isso e eu quero falar que a gente pode desenvolver APIs utilizando os verbos aí, post, get, tem tal coisa também que a gente pode se comunicar, tem um framework que consegue fazer isso também para nós. Então, compartilhar, falar. Então, dentro da tecnologia tem diversas temáticas. Então é sempre legal estar em grandes eventos, né, com diversas pessoas. Daí eu coloco, até por conhecer, né, algumas pessoas, né, que organizam, né, que estão ali selecionando palestras. Né? Então o que acontece de forma prática? Pouca gente quer compartilhar. Tem muito evento que ele prorroga o prazo de inscrições para palestras porque dá tão poucas que é necessário que se prorrogue para que possa divulgar mais e mais pessoas possam submeter novas palestras. Então, sempre há oportunidade de se compartilhar conhecimento. E sempre é esse sentido, é compartilhar o que você sabe.
Ali ninguém está esperando que você fale alguma coisa que seja de outro mundo. É desse mundo mesmo que você vai falar. É de técnicas, software, redes, inteligência artificial, dentre outras coisas, algoritmos, análise de dados, entre outras e outras coisas, né, e outros contextos correlatos. Então, eles estão aguardando que se envie, que se compartilhe. É claro, pode ser que não dê certo inicialmente para grandes eventos, mas é interessante, mande para um evento local, as comunidades tecnológicas locais, então começa a mandar, então começa a falar para um público menor. Não, vou palestrar para um público de 30 pessoas, não, de 10 pessoas, nas comunidades tecnológicas. Vou ali compartilhar minha partezinha de estudo. E as comunidades tecnológicas estão imensamente abertas a quem queira compartilhar conhecimento, e vários outros também querem incentivar, né, que você vá até lá. Isso é importantíssimo, né, para você gerenciar a sua carreira, conhecer novas pessoas, conhecer empresas, com certeza criar mais ainda a sua marca pessoal. Olha, eles me conhecem por isso, eu explico sobre isso. Então, o ato de palestrar está sendo ardentemente aguardado nas comunidades tecnológicas, que são muitíssimo abertos. Os grandes eventos estão aguardando também. É claro que um ou outro, vamos colocar, para quem está começando, pode ser que não dê certo, porque às vezes naquele evento estão esperando alguém com uma skill um pouco maior, mas não custa nada tentar, não custa nada enviar e submeter uma palestra para melhorar ainda mais, né, para você ser conhecido, garantir aí a sua marca pessoal, melhorar a sua carreira e com certeza melhorar o seu conhecimento, vai te forçar a estudar mais quando você for apresentar para diversas outras pessoas, porque você vai ouvir dúvidas, né, das outras pessoas, e também aquilo vai te agregar muito valor em relação ao conhecimento. Aqui eu dou um exemplo, né, de marca pessoal, de uma certa forma de propagar, né, de tentar ao máximo, né, mostrar projetos, que foi o projeto da Máquina em Braille, que foi um aluno da Faculdade Delta, o Matheus, né, foi entrevistado, né, saiu aí na TV, né, a Rede Globo, né, numa afiliada da Rede Globo. Então foi ali apresentar o seu projeto, né, eu fui aí o ajudante, vamos colocar assim, o professor ajudante do Matheus, né, o mentor aí do projeto. De fato, ele executou de uma forma extraordinária, super dedicado, né, o que é muito importante mesmo para um profissional, para um aluno. Então, se consegue uma amplitude, aí você fala assim, mas isso deu certo? Teve ganhos financeiros? A priori, né, ainda não. Mas aquilo já criou uma base, vamos colocar assim, para que ele possa entrar em diversos eventos e começar a se conectar. Por quê? Ele conseguiu fazer um projeto, mas a capacidade técnica ela tem que aumentar para se conseguir boas vagas. Ou, é claro, né, você fazer um projeto que seja vendável. Então, é importantíssimo ir para eventos. Então, nesse caso, esse evento, é claro, né, foi em Goiás, mas ele participou também do evento em Brasília. E foi sozinho palestrar, foi lá, na cara e na coragem, estava no primeiro período e já estava palestrando em um evento nacional, quer dizer, um evento internacional, que é a Campus Party. Então, nós temos que saber gerenciar o nosso conhecimento. O pouquinho que nós temos que propagar, nós temos que mostrar. Nós temos que saber entrar nos eventos, temos que saber entrar nas empresas, entrar nas vagas, com aquele pequeno conhecimento, e dali a gente começar a crescer mais, tecnicamente, analiticamente, né, com capacidades gerenciais. Então esse é um exemplo bem interessante aí do Matheus com o projeto, né, da Máquina Braille. Mas ainda nós precisamos de disciplina e de gestão de projetos. Nós não podemos mais sermos pessoas que começam, mas não terminam aquela coisa. Que começam, mas não aprendem. Que começam a estudar, mas não aprofunda. Temos de mudar isso. Temos que ter gestão dos projetos que nós fazemos. Temos que ter disciplina. Quantos projetos simultâneos você consegue realizar? Você ainda não sabe, que você ainda não começou diversos projetos simultâneos. Mas acredite, é possível se você gerenciar bem os seus projetos. Então, se eu tenho 4 projetos, como eu estou demonstrando aqui no slide, eu tenho um projeto que está andando 75%, ou está em 83%, ou está 42%, ou está 17%. Então, eu estou fazendo uma tarefa do terceiro projeto, eu tenho uma tarefa também do segundo.
Então tem que saber gerenciar. Eu tenho que entregar o projeto 4 daqui 2 semanas, então vou talvez focar mais nele. O projeto 1 está bem encaminhado. Temos que saber gerenciar projetos de forma pessoal, para nós gerirmos melhor a nossa carreira. Até para na possibilidade de nós também pegarmos projetos de forma freelance. Ou seja, eu pego um projeto, entrego aquele projeto, né, e não tenho um vínculo com aquele local, né, com aquela corporação. Então, para isso, tem que ter gerência de projeto, tem que ter disciplina, tem que fazer projeto simultâneo. Não tem uma fuga, né, no nosso contexto. É normal trabalhar em projetos simultâneos. Para isso, nós temos uma ferramenta interessante, que é o Trello. E aqui eu coloquei o Trello focado na gestão de carreira de projetos pessoais. Então, qual que é o intuito? Aqui eu tenho cada card, né? Cada cartãozinho. Tá vendo? Backlog, to do, doing e o done. Então, eu tenho 4 cartões. E aqui, eu vou adicionando aqui. Na verdade, é o cardboard, né? Cada quadro, né? E aqui eu posso adicionar novos cartões. Cada cartão é uma tarefa. Então, qual que é o meu backlog? O backlog, no sentido da gestão pessoal e gestão, né, de projetos, ele é no sentido que eu tenho um monte de tarefa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, isso tudo é meu backlog. Então, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que depois lavar a frente da casa, suponhamos, e eu tenho que colocar o lixo para que ele possa ser levado. Esse é o meu backlog. Só que eu preciso fazer uma coisa prioritária, porque o lixo, né, o caminhão de lixo vai passar só amanhã. Mas eu preciso sair com o meu carro limpo amanhã. Então eu tenho que lavar hoje. Então eu saio aqui do meu backlog, tiro a minha tarefa e vou para o meu to-do. Ou seja, eu priorizei essa tarefa. Eu vou priorizar. Então quando eu priorizar a tarefa, ela está aqui no to-do. Então eu vou fazer isso. Depois que eu comecei a tarefa, eu pego essa tarefa e jogo aqui para o doing. E estou lavando o carro. Então estou ali lavando as rodas. Vou fazer a lavagem externa primeiro. Depois eu vou para a lavagem interna. E por fim, eu vou dar aí um trato final nas rodas. Passar aí uma tinta ali no pneu. Deixar ele bem pretinho. Pronto. Terminei de lavar o carro, então está no done. Quando eu coloquei no done, eu tenho mais coisas no meu backlog, eu preciso priorizar, eu preciso fazer, eu preciso terminar. Então isso é gestão pessoal de projetos. Então aqui eu poderia colocar diversas tarefas em projetos. O que eu tenho de prioritário? Está no to-do. O que eu estou fazendo? Está aqui no doing. O que eu já terminei? Está no done. E aqui, dentro de cada né, desses cards, você consegue colocar data de início e data fim, para que se possa gerenciar se você realmente cumpriu aquilo dentro do prazo. Então, uma ferramenta bem interessante, o Trello. É claro que existem outras ferramentas que podem fazer isso. Né? Aqui eu só coloquei um exemplo de facilidade. Né? O Trello, essa parte gratuita, você consegue fazer e a gente consegue exemplificar bem a questão de gerenciar projetos de forma pessoal. Mas isso tem que funcionar para você. Ou seja, o Trello, você teria que acessá-lo diariamente. Ah, não, vou acessar ele sempre pela manhã, para eu saber o que eu tenho que fazer. E é claro que não é só para projeto de computação, mas projeto da sua vida mesmo. Ah, eu vou criar a lista de tarefas que eu tenho que fazer hoje. Eu vou colocar aqui as prioritárias. Vou colocar o que eu estou fazendo e colocar o que eu já terminei. Perfeito? Legal? Gerenciar a carreira, gestão de projetos, palestrar, escrever artigos técnicos, melhorar nossas redes sociais, melhorar o nosso networking, mostrar o que nós estamos fazendo, postar bem, mostrar para as pessoas quem nós somos, as nossas capacidades, e isso vai demonstrando o nosso portfólio. Quem que nós somos? Um portfólio nosso que está no GitHub, né, dos códigos, portfólio que está nas redes sociais. Quem tiver a possibilidade, cria um site particular. Então, cria o seu site, pablobrito.com.br. É uma marca pessoal. Dá uma veracidade ainda mais àquela marca pessoal. Então, o site hoje é muito mais para o contexto da veracidade do que talvez a pessoa que vai ficar acessando, né, vamos colocar assim, esse tipo de site. Mas é legal. Quando você tem um cartão de apresentação,
você tem um site pessoal, pablobrito.com. Então a pessoa entra no site, às vezes quem está querendo um projeto, alguma coisa, e vai estar lá, fotos suas em eventos, vai estar projetos que você faz, vai estar o seu contato. Então é interessante. Cada vez mais nós temos amplitude de portfólio. Alguém pode ser que vai me achar por meio de um artigo técnico que eu escrevi, ou vai me achar pelo YouTube, ou vai me achar pelo Instagram, ou vai me achar pelo Facebook, ou vai me achar pelo LinkedIn. É claro que o LinkedIn aí está numa lista bem prioritária nossa, precisamos muito. Então organiza bem, vou falar mais uma vez, organiza bem as fotos e postagens, para que possa se passar de fato uma imagem correta, né? O que se deseja de fato passar. Então eu tenho que colocar projetos, postagens, e cada vez mais eu demonstrar que eu tenho os projetos de níveis de dificuldade alta e que têm impacto cada vez maiores. É claro que não se espera de alguém que está começando a desenvolver, né, níveis de dificuldade alto e projetos com grande impacto. Mas, cada vez mais, quem te acompanha nas redes sociais, você tem que demonstrar que cada vez mais você está produzindo, cada vez mais você está aprofundando. E não só mostrar um código. Não só, é claro que é legal para mostrar que está estudando, mas mostrar um projeto. Mostrar que tem uma coisa funcionando, mostrar que tem uma solução. Então, temos que gerenciar, pelo nosso próprio bem da carreira, organizar bem o nosso portfólio. Então, estamos em 2019, estamos em 2020, cada vez mais o nível de dificuldade tem que aumentar e cada vez mais temos que crescer aí em projetos. Perfeito? Daqui nós olhamos para o nosso contexto da pandemia e percebemos a alta dificuldade do mercado atual, que não estava preparado para o contexto online. As escolas não estavam preparadas, os professores não estavam preparados, muitos restaurantes de entrega não estavam preparados. Né? Por mais que tenham apps, né, que já implementam a entrega, que implementam o transporte, muitos não sabiam nem utilizar aquilo. E encontramos nesse sentido. Várias empresas, né, pediram recuperação judicial, falência, desemprego. Então, algo totalmente inesperado em tão pouco tempo. Então, 2 meses, entrando para o 3º mês no contexto brasileiro, é devastador economicamente, é devastador no mercado. Mas, quando olhamos a notícia, o proprietário do aplicativo Zoom, ele teve rendimentos de mais aí de 2, 3 bilhões de reais. A tecnologia não parou. E a tecnologia é a solução para diversos segmentos da pandemia. Diversos. Supermercado autônomo não precisaria de funcionário, não precisaria de gente ali sendo exposta ao contexto, né, aí atual, ao contexto do vírus. Então, teria-se tão somente, né, caixas autônomos, entregas via internet, cardápios via internet. São pouquíssimos restaurantes que possuem bons cardápios. Normalmente até pelos apps de entrega, você não consegue ver um produto de uma forma ali chamativa, você não consegue saber exatamente o que é aquele prato. Então há ainda lacunas a serem desenvolvidas. Há processos de inteligência artificial, de reconhecimento de computação visual que podem solucionar, né, alguns contextos. Então, por exemplo, até o contexto, né, colocando mais exemplo da realidade virtual, realidade aumentada, né, criar salas virtuais onde os alunos colocam os óculos, mas vocês estão em casa e eu, professor, estou também em casa. Então, nós colocamos o nosso óculos de realidade virtual e dali nós teremos um software que nos conecta, aonde eu posso, de uma certa forma, ver vocês, vocês me veem, nós nos ouvimos, e essa distância criada no mundo físico é, de fato, próxima no mundo virtual. Então, temos uma amplitude muito grande. Quem perceber nos grupos de vagas de tecnologia, as vagas continuam sendo postadas ou até em maior número para pedidos de desenvolvedores. Nenhuma empresa vai tirar desenvolvedor. É claro que pode tirar vamos colocar assim, uma parte deles, pode, por contenção de gasto, algum outro motivo, mas ela precisa manter o sistema. É impossível, né, que as empresas que dependem de sistemas
mandem seus desenvolvedores embora. Precisa de alguém para manter, precisa de alguém para desenvolver, para progredir. Então, dentro da tecnologia, claro que eu dei alguns pequenos exemplos, nós temos oportunidades nesse contexto, seja de análise de dados, para poder ajudar o contexto dos médicos, ajudar o governo. Então, há uma amplitude que ela vai ser descoberta ao longo desse tempo. Então, ao longo do tempo, cada um vai descobrindo oportunidades. Olha, a gente está aqui sem poder fazer tal coisa, mas a gente poderia criar um projeto para fazer isso. Então, cada vez mais nós vamos perceber, ou nós fazemos, ou alguém vai fazer. Vão dar diversas soluções tecnológicas para diversos âmbitos. Seja, é claro, inovação, ou ainda a questão de buscar uma carreira em empresas que estão buscando profissionais. Porque em meio à pandemia, várias faculdades pararam. E as que não pararam deram vantagem aos seus alunos. Por quê? Aquele que está parado, ele está parado no seu conhecimento. Quem está progredindo é quem continua estudando. Então, de fato, há essa dicotomia social também. Teve mais vantagem quem consegue prosseguir no uso de tecnologias e consegue estudar com os professores. Caso contrário, não. Ele está em déficit. Isso, infelizmente, é uma dicotomia social também. Então, nós temos oportunidades grandiosas em meio à pandemia, em meio a ser aí pessoas que trabalham no contexto da tecnologia. Portanto, pessoal, sintetizando a nossa carreira, o nosso ciclo de carreira, sempre será essa busca técnica, né? Essa capacidade técnica melhor, essa capacidade humana de lidar com pessoas, capacidade gerencial, perceber que somos nós que demitimos a empresa e também que nós precisamos de uma leitura contínua, leitura de livros e também de escrita de artigos. É muito importante para nós, para crescer o nosso projeto, os nossos projetos, nosso portfólio, para demonstrar quem somos nós, para gerar a nossa marca pessoal. Quem que é você? Você é aquele que está gerenciando bem a carreira, está demonstrando bem nas redes, está conseguindo alavancar os projetos, está aprendendo muito bem tecnicamente, é conhecido, está palestrando, está escrevendo artigo, está lendo bastante livro, está pegando tecnologia nova, está entendendo de inovação, está pegando sobre tecnologias exponenciais e está cada vez mais compreendendo qual que é a arte de vender. Vender mostrando a sua marca pessoal, gerando valor ao negócio, se você está numa empresa ou se almeja estar, mostrando novas ideias, né, novas possibilidades. Então isso é a gestão de carreira, é nós estarmos de forma ativa aí girando nesse ciclo, nos pontos de 1 a 4. Cada vez mais nós precisamos aprofundar nisso. E pergunto, você se contrataria? Eu tenho uma vaga de R$8.000 para contratar um desenvolvedor. E esse desenvolvedor precisa somente realizar algumas regras de negócio no contexto de faculdade. Você tem essa vaga, estou dizendo você tem essa vaga, você se contrataria para essa vaga? Você está preparado? Você está buscando? Então esse é o sentido, o buscar, nós compreendermos lá no início os problemas. Eu achei o mercado, achei a minha vocação, agora eu preciso gerenciar isso melhor, eu preciso fazer projetos, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso escrever, eu preciso gerenciar minhas redes, minha marca pessoal, meu networking. E uma pergunta que eu faria para vocês, qual dos colegas de um curso você contrataria? Qual colega? Se você olhasse para todos os colegas, qual você contrataria? Então, deve ser, é claro, tomara que seja você o contratado. Por fim, pessoal, coloco aí uns conselhos finais a respeito de carreira, vida profissional, vida de fato particular. Então, você bem rápido, ame profundamente as pessoas, né, que estão ao seu redor, né, família, amigos, e garanto, doe-se por alguém que isso vai te fazer bem para todos. Tenha os melhores do seu lado, dedique-se e seja o melhor no que você faz. Não desperdice seu tempo, aproveite bem mesmo, não perca tempo com coisas inúteis. Coloco, assistir séries não é considerado algo inútil, tá bom? Pode assistir, não há problema. Tenha bons ouvidos para bons conselhos, ouça bem, coloque em prática. Perca o medo de ter uma grande riqueza humana,
ser de fato aquele que ama as pessoas, aquele que ajuda, e também perca o medo também de ter uma grande riqueza financeira. Normalmente sempre nós achamos que não é para nós, que você não pode melhorar aí na sua carreira, que você não pode ascender, sempre há aquele medo, nunca vou palestrar no grande evento, nunca vou fazer aquilo. Não, perca esse medo, é para você sim, né? É bastante dedicação, busca, né? De fato. Então leia livros de diversas áreas e artigos científicos. Nós temos que ser esses grandes leitores de diversas áreas e de artigos científicos. Gerencie agora, de fato, a sua carreira e tenha visão e objetivo de forma clara. Ponto 9. Acredite, você já tem tudo. Comece o mais rápido. E no ponto 10, comece hoje ainda um pouco dos 9 conselhos anteriores. Um pouco dessa palestra, comece o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. A gestão de carreira, né, em meio a essa pandemia. Eu sou o Luiz Calaça. Aí, de fato, vocês podem me encontrar facilmente nas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, em artigos no Medium, em artigos em sites no iMaster, no Embarcados, dentre outros. Então, por isso, não tem link. É só o meu nome, a minha marca pessoal. Então, gerencia bem a sua carreira. Luiz Calaça, né, a minha marca. E progrida muito bem em meio a essa pandemia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso contexto, da nossa palestra. E deixo aberto aí para perguntas. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, pessoal. Caso não, né, nós finalizamos. Professor, nessa de escrever artigos, qual a principal coisa que você tem que tomar cuidado? Olha, de uma certa forma, tenta sempre escrever alguma coisa que seja relevante. E principalmente tenha certeza no que você está escrevendo. Não escreva coisa errada. Então, colocando um exemplo, você vai explicar, por exemplo, dentro do seu artigo, você vai falar assim: Java é muito melhor que Ruby no Rails. Ou você vai falar assim: Python é a melhor de todas as linguagens. Quando isso cair na internet, certeza que você vai encontrar alguém que vai te criticar por isso. Então, toma cuidado com o que se escreve. Se escreve de forma técnica totalmente, aí tranquilo. Mas quando for dar opiniões, toma cuidado. Que aí a gente vai encontrar uma gama de gente que vai entrar no artigo e vai criticar. Então, só colocando um exemplo, deixei aberto aqui um artigo que eu tenho no Embarcados. O Embarcados é o maior site do Brasil de sistemas embarcados, né, de sistemas aí que estão em placas, né, Arduino, Raspberry, BeagleBone, dentre outros, né. Então, nesse artigo, foi um artigo, tá aqui, né, de 2017, e estava tendo uma ascensão forte de internet das coisas em 2017, e a galera estava falando bastante. Aí eu falei assim, cara, vou aproveitar que esse negócio está em alta e vou conversar, né? Vou mandar um artigo ali, vou escrever um artigo, né, sobre a internet das coisas. Então você tem que aproveitar muito o time. Aqui que o pessoal está falando. O pessoal está falando de realidade virtual. Então escreve alguma coisa. Escreve alguma coisa de realidade aumentada. Você não domina sobre isso? Pesquisa. Pesquisa para escrever, para você, de uma certa forma, colocar para outros. Então, aí eu fiz esse artigo, fiz um artigo bem grande, né? Coloquei parte 1 e parte 2. Coloquei que era a história da internet das coisas, fui colocando aplicações, né, expliquei tecnicamente, né, o protocolo, né, fez uma coisa bem desenvolvida. É claro também que um site de envergadura alta, ele espera que você faça uma coisa também bem desenvolvida. Ele não vai colocar nada lá de uma forma, né, porque você quis, né, a revelia. Então perceba que é um artigo enorme, tá vendo? Eu estou passando aqui, ele não acaba. Agora acabou, conclusão. Então, outros artigos da série. Então, tem a parte 2 desse artigo. Então, teve alguns comentários aqui. Deixa um comentário. Então o pessoal comentou. O Roberto Avelino veio aqui e comentou. Aí ele veio, muito obrigado aí pelas informações, tal, mas é aconselhável isso. Vim aqui e respondi ele novamente. Então, você vai criando aquela amplitude também. Ele sabe que você, né, está no contexto de internet das coisas.
É cara que só teve esse comentário, tudo bem, mas vários outros passaram pelo artigo, né? Viram o artigo, né? Ele chegou a ser, na época, né? Ele chegou a ser um dos artigos mais acessados do site. Porque na época estava todo mundo falando sobre isso. IoT, IoT, IoT. Então resolvi fazer. Então, tem um outro, só que eu não sei se eu vou conseguir achar, que está no iMasters. Eu falei sobre Power BI. Eu acho que foi isso. Eu não recordo exatamente do título. Mas eu também peguei uma linha que era uma integração de duas tecnologias que o pessoal não tinha nem exatamente esse. Power BI e linguagem R. Então, assim, o pessoal não tinha nem noção como é que eles iam conectar um software de análise de dados com uma linguagem de programação que era o R. E a Microsoft soltou essa nova funcionalidade já em 2016, 2017. Você vê, meu artigo é 2017, né? Eu acho que é isso. É novembro de 2017. E tem gente que até hoje não sabe que o R pode ser implementado dentro do Power BI. Então aqui eu fiz um tutorial. Aí eu expliquei, você vai instalar o R, você vai instalar o RStudio, Power BI. Expliquei para ele certinho como fazer análise de dados, usando linguagem de programação e usando o software do Power BI. Esses artigos de tutoriais são muito bem-vindos. E o meu intuito era muito esse. Por quê? Eu sabia que o iMasters é um site de grande acesso. Eu sei que também o site do Embarcados é de grande acesso. E também sei que o Medium é também de grande acesso. Então eu falei assim, vou sair postando artigos em todos, para todo mundo me achar. Então, é o contexto prático mesmo. É você entrar em todos. Todos. Então sempre tenta organizar. Pode ser um tutorial, pode ser um artigo aqui de internet das coisas, mais falando do contexto. Então, assim, tudo é válido. Então, no LinkedIn também você consegue escrever artigos lá. Vamos ver se a gente consegue abrir. Agora, do Medium, eu também não vou recordar o nome do artigo, mas eu coloquei um mix, que foi, eu acho que 50 anos do Bill Gates, eu acho que eu escrevi. Foi um dos que eu coloquei no Medium também. E no LinkedIn também eu passei a colocar alguns artigos também. Então, tudo quanto é local, se consegue saber onde você está. Saber o que você está escrevendo, o que você está falando. Que a internet está muito demorada, né? Pessoal, enquanto eu vou abrindo, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, que era o seguinte: eu lembro-me que você tinha passado uma vez um link para nós conseguirmos baixar uns PDFs especiais, de livros principalmente, se puder repetir. Ah, perfeito. Eu vou escrever aqui no bate-papo, porque aí vocês já copiam. Ok. Agora aqui está bastante lento. É esse cara aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Eu vi que está travando. Eu estou bem de boa. Eu estou ouvindo perfeitamente.